negócio funcionar direito. Mas eu estou acessando aqui, deixa eu ver se tem algum pedido. Ó, no momento, não tem nenhum pedido de entrada, não. Ô, legal, cara. Bom, não é da. Essa aqui? É a Princesa Leia. Leia não. Ah, desculpa. É a personagem da Natalie Portman. Eu esqueci o nome. É a mãe do Luke. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Essa timeline confusa. Vou voltar, por exemplo, aqui. Então é o seguinte. O que eu fiz até o momento? Eu abri essa imagem dentro do Photoshop e fiz uma cópia do plano de fundo. Lembrando que todo JPEG que a gente abre no Photoshop ele vem travado assim. Então eu sempre trabalho com uma cópia. Já renomeei essa, essa, essa nova camada como um Brad Pitt. Eu acho que é assim que escreve. Se não for, vai ficar sendo. Vou aumentar aqui. Eu já percebi o seguinte. Eu já vou aumentar um pouco a área aqui, ó, para cima. Pelo menos em um quadrante assim. Porque eu sei que eu vou precisar dessa área aqui depois na hora que eu trazer aquele porrete aqui para dentro da imagem, tá? Já pensando na composição geral. Então, como é que eu fiz para aumentar minha área de trabalho? Aqui do lado, a primeira, segunda, a quinta ferramenta, ela provavelmente vai estar nessas ferramentas de corte. E a gente tem aqui ferramenta de corte demarcado. Ela marca a área de pintura, quer dizer, a área do seu desenho. Você pode pegar aqui como se fosse um quadrado, um retângulo e puxar. Aí ele vai te perguntar se você quer realmente fazer essa alteração. Quando você apertar Enter para confirmar, e aí beleza. Por que não está aparecendo nada aqui de fundo? Porque aqui é a transparência. Essa minha imagem, ela só tem um tamanho daquela área que ela estava definida. Ela é um JPEG, é uma imagem é, é, é uma imagem, né, fechada, quer dizer, eu não tenho nenhum elemento de construção pronto aqui, né? Quer dizer, a montagem está toda chapada, quer dizer, mesclada em uma coisa só. Isso inclui fazer com que os elementos de borda eles estejam cortados em relação ao tamanho original, tá? Mas antes de começar aqui a mexer um pouco aqui para me arrumar esse fundo aqui, ó, que eu vou fazer primeiro, vou trazer primeiro o porrete aqui para dentro da história, tá? Normalmente, quando a gente tem um elemento aqui, e ele vai fazer parte de uma montagem, é ideal que a gente amplie ele aqui, ó, segurando o Shift e o Alt, para ele ampliar do centro, para me ter ele na proporção mais ou menos do que eu acredito que ele vai ter. Mas antes de qualquer coisa, assim, de definir mesmo um tamanho, eu tenho que só prestar atenção que eu tenho que cortar essa parte branca do objeto, tá? Então eu vou deixar ele maior, mas aqui dentro da minha área de trabalho, tá? E agora, aquela ferramenta que a gente usou, que é a varinha mágica aqui, ela tanto funcionou para selecionar aquela área de branco dentro dos traços daquele desenho, como também quando a gente tem um branco bem definido assim, ó, como uma foto em estilo, né, que é esse tipo de foto com fundo branco, ele seleciona facilmente essa área branca. E daí, reparem que eu estou aqui ó, na camada do porrete, né, desse braço. Com a seleção feita aqui ainda marcada, e nessa camada eu peço para criar uma máscara. Só que essa máscara inverteu a situação que eu quero. Eu quero, na verdade, que ela seja invertida. Eu quero que apareça o que está aqui dentro em preto. Então, dentro da camada, se eu aperto o Alt, eu acesso a camada, tá vendo? Ou dentro ou fora, de qualquer forma, eu tenho que estar com a camada de máscara selecionada, tá vendo?
e eu vou apertar Ctrl I. Eu inverto aquela cor. E aí, agora no caso, o que é branco está aparecendo. Como aqui não tinha nada, não está aparecendo nada, né? Como o branco aqui tá nada no sentido assim, eu não tenho imagem aqui, né, ao redor dessa área. Então ele só mostrou o braço, que é a informação que eu tenho dessa camada, dessa imagem. Beleza. Agora eu acesso aqui o desenho, a foto do personagem. Reparem que a mão eu vou ter que aumentar ela mais ainda. Aí eu aperto Ctrl T na camada, aparece essas configurações aqui de que você pode editar o seu objeto. Se você aumentar ele segurando o Shift Alt, você aumenta pelo centro, como eu disse, né? Aí eu vou posicionar esse porrete aqui, assim. Eu vou até, a minha ideia, assim, o ideal para esse desenho é eu aumentar o suficiente aqui. Só que tem uma informação contraditória aqui, tá? Eu tô colocando a mão dele aqui, mas eu já tô reparando o seguinte. Ele nunca estaria selecionando, segurando esse porrete com essa mão desse jeito. Eu já percebi que eu tenho que espelhar essa imagem. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que espelhar a camada, tá? Eu venho aqui em editar, venho em transformar e venho em deixa eu só lembrar aqui, virar na vertical. Ixi, virou errado. Virar na horizontal. Aí ele vai espelhar. Agora, eu acho que vai fazer mais sentido quando eu rodar ela aqui. Na verdade, eu vou ter que trocar de braço. Vou ter que colocar ele aqui, né? Deixa eu ver. Vou desfazer esse aqui. Vou colocar ele desse lado aqui, que eu acho que ficou mais interessante. Então, Ctrl T, segurando na camada, para mim também posicionar ela aqui. Tá vendo por que eu ampliei aqui em cima? Porque eu já sabia que eu ia gastar mais espaço aqui, ó, para colocar essa imagem, o porrete ficar acomodado aqui dentro da composição, da área de trabalho. Tá vendo essa linhazinha que deu aqui, ó, do lado? Ela deu na hora que eu faço a máscara aqui, ó. Normalmente, quando a gente tem um objeto cortado em branco, eu tenho que fazer esse retoquezinho. Eu tenho que vir aqui na camada, na máscara da camada, com o pincel preto. Aí eu posso configurar ele chapado, assim. E na máscara aqui com o pincel preto, eu passo aqui, ó, para ocultar essa linha branca que deu. Eu tenho que ficar atento a isso, mas como ela está sumindo aqui ao redor do trabalho, é só ali. Agora, para mim aproveitar já que eu estou com... Olha por que é muito prático a gente trabalhar com a camada de máscara de camada. Porque agora, com o pincel, por exemplo, eu posso vir aqui na máscara da camada do porrete e apagar aqui, ó. Por quê? Eu quero fazer com que esse porrete passe atrás da cabeça dele. Então tem que simular esse corte aqui, ó. Essa sobreposição. Por que é prático eu fazer isso com um pincel na camada aqui? Tá vendo a orelha aqui? Às vezes eu faço assim, eu cometi um erro, né? E aqui também. Com a camada ainda como opção, se eu inverter esse pincel, quer dizer, eu vou até diminuir ele para me ter mais detalhe, eu vou inverter agora para o branco. O branco recupera a informação aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui, isso. Vai, gente. Ah, não, ele tá para multiplicar e nunca vai aparecer mesmo, que eu configuro aquela hora que eu estava colorindo. Então, se eu adicionar o branco aqui agora, de novo, ó, tá vendo? Ele vai revelando o objeto e eu vou melhorando esse encaixe aqui, ó. Eu inverto aqui, eu entrei muito. Aí eu coloco o preto.
Opa, volta um Ctrl Z aqui. Tem gente assim que não fica satisfeito, até dá um zoom mesmo, assim, bem próximo. E vir no pixel mesmo, assim, para tirar a informação dos elementos que estão de fundo aqui. Quem puder aceitar aí, a pessoa que entrou, acabou de entrar, fica aparecendo, dando uns sinaizinhos. Opa, aqui o contrário. E aqui eu tenho que tirar esse branco aqui. Beleza. Estou usando o trackpad aqui no dedo para fazer isso. Desisti da mesa aqui no momento. Tá, eu quero fazer só isso aqui por enquanto. E agora eu vou fazer só um outro recurso aqui, que é a gente é uma outra ferramenta que a gente tem disponível aqui no Photoshop, que para mim fazer eu completar essa informação com esse mesmo informação que está aqui de textura, eu posso usar uma ferramenta que chama Carimbo, que é essa daqui, ó. O que a Carimbo faz? Primeiro eu tenho que configurar aqui, porque eu vou trabalhar ela numa camada vazia, e ela tem que pegar informações de outras camadas. Então eu tenho que mudar aqui da barra aqui de configuração da ferramenta Carimbo, para ele pegar informações de todas as camadas. Beleza. Aí um carimbo funciona da seguinte maneira. Eu estou até com um carimbo e ele tem o próprio pincel. Vai ser mais útil ele estar mais com esse blur, porque vai ser uma cópia dos elementos de uma forma mais suave. E isso vai me facilitar a emendar essa textura. Como é que essa ferramenta funciona? Estou clicado aqui com o carimbo selecionado. Eu posso aumentar um pouco aqui a área de atuação do carimbo. Aí eu seguro o Alt e aparece, quando eu seguro o Alt com essa ferramenta, aparece uma cruzeta, um registro. Ele pergunta assim, de onde que você quer copiar a informação? Aí eu vou meio que obedecer esse espaçamento aqui, ó. Vou clicar aqui, com o Alt eu clico de onde eu quero começar a copiar, e aqui nessa camada, opa, nossa, meu cursor de novo, velho. Ah, não. Não faz isso. Tá, eu tenho que colocar a caneta aqui de novo. Mas vamos lá, o último clique que foi marcar de onde vem copiar. Aí eu vou aqui agora. Não, ele tá. Eu venho aqui agora, ó, fazendo isso aqui. Ele está copiando informação daqui, passando lá para cima. Só que eu tenho um problema no meio do caminho aqui, ó. Que é o rosto dele aqui, ó. Se eu fizer assim, ele vai copiar o rosto. Então eu vou só fazer copiar a textura. Eu posso até apagar aqui depois, ó, com a borracha. Essa informação extra que veio junto ali, tá? E eu vou usar a carimbo para fazer o outro lado aqui, ó, também. E a mesma coisa, eu vou chegar ele até quando chegar perto aqui do rosto. Tá vendo que eu estou fazendo isso aqui tudo nessa camada aqui? Então eu posso apagar esse aqui, ó. Essa cópia que ficou do rosto aqui. E aí eu posso tirar a camada do rosto aqui para ver como é que ficou essa cópia aqui, ó. E aí eu posso vir aqui na própria camada e preencher com o próprio carimbo aqui, ó, usando ela mesmo de referência. Para preencher essa área aqui que ficou mais vazia. Por exemplo. E eu posso fazer isso para ir emendando aqui um pouco mais para mim chegar. Eu faço do outro lado também um pouquinho. Até eu conseguir
fechar essa textura aqui em cima. Ok? Ó, ficou mais ou menos assim, tá? Ah, olha a linha branca aqui de novo, que tá nessa camada aqui, ó. Aí eu tenho que vir aqui com o pincel preto e tirar essa camada daqui. Essa linha que tá aqui. Beleza. Eu tenho a minha montagem, tá? Ah, se eu quiser, eu posso trazer um tapa-olho, colocar mais elemento, um óculos, um óculos de hóquei, assim, enfim. Colocar muita referência nessa montagem. Agora eu vou para a parte de o seguinte, eu gosto de fazer o seguinte, quando eu tenho uma colagem pronta, eu deixo no mesmo arquivo, eu seleciono todas as camadas dessa minha montagem, aperto o Ctrl G, quer dizer, eu crio um grupo com essa montagem, eu posso chamar ele aqui de montagem aberta, porque o passo que eu tenho que fazer agora, o próximo, é fazer com que essa informação esteja toda essa montagem em uma camada só. Como faço isso? Eu duplico essa camada, esse grupo que eu criei, tá? Eu posso até desabilitar esse daqui para ficar de backup. E com essa seleção, que é o grupo feito, eu venho aqui em camadas e vou em mesclar grupo. O que ele faz? Ele faz aquela informação toda ficar em uma camada só. Para que eu fiz isso? Para a gente vir para os efeitos de filtro, os efeitos que vão simular desenho. Né? Eu tenho que testar vários para me encontrar um resultado interessante. Mas vamos lá, como eu uso esses filtros? Eu tenho que estar com a camada, com a imagem toda que vai receber esse efeito, toda em uma camada, mesclada em uma camada. Né? Se a gente observar a miniatura, tá lá, tudo junto. Não é igual aqui a minha montagem, né? Que eu tinha tudo separado. Essa camada que vai receber esse efeito, ela só funciona em uma camada. Esse efeito só funciona em uma camada. Então, para a gente aplicar ele, a gente clica na camada, vem em filtro e vem em galeria de filtros. Uma vez aqui dentro, vocês vão deparar com vários efeitos aqui, que você pode até diminuir um pouco a visibilidade aqui para você ver mais o efeito, né, reagindo em todo o trabalho. Tem aqui efeito de afresco, efeito de aquarela. Cada um vai ter um resultado diferente, né, dentro do trabalho. Ó, a gente perde alguns detalhes, mas ganha em expressão, né? A foto fica com uma expressão bem interessante, né? A minha montagem aqui. E tem vários. Eu gosto muito dos croquis aqui, ó. Só que o croquis, reparem o seguinte, ele ficou com essa pegada das cores que eu estava trabalhando. Então esses efeitos de croquis, para a gente ver um resultado interessante dele, é legal a gente deixar preto e branco aqui, ó, como informação de cor aqui na minha tabelinha de cores aqui. Opa, ir lá e testar aqueles filtros. Ó, tô aqui. Aí ele aplica esses filtros com a questão do traço, assim, né? Ele simula um traço nesse croquis, nessa informação aqui. Aí tem vários também, vários estilos aqui. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse de estampa aqui, ó, que fica com uma pegada legal. Mas eu vou testar outros aqui. Reticulação. Na verdade, eu estou interessado em usar mais esses daqui e mostrar uma questão que eu gosto de fazer, que é, por exemplo, vou colocar aqui em afresco. Ó, eu gosto do resultado plástico desse efeito aqui. Aí eu confirmo
ele vai fazer aquele efeito nessa camada. Só que eu quero o seguinte, eu quero ter possibilidade de colorir esses elementos da forma que eu quiser. Então, eu vou avançar um pouco aqui, porque eu acho que vale a pena, em alguns momentos, a gente fazer o seguinte, eu transformo essa camada que eu selecionei, na verdade eu coloco aqui, ó, um filtrozinho de configuração que chama preto e branco. Em cima, confirmo, esse filtro de configuração, o que ele faz aqui? Ele cria uma camada de efeito, ele estava aqui, ó, nesse símbolozinho, eu tenho preto e branco. Quando eu faço isso, ele aparece uma camada de efeito que deixa a imagem preta e branca, tá vendo? Agora eu vou criar uma outra camada e essa camada eu vou colorir essa foto de novo. Aí eu posso usar um pincel, por exemplo, alguma textura que eu tenha aqui para me auxiliar. Tem brushes de respingo de sangue, por exemplo, se você quer fazer, vou colocar aqui vermelho, por exemplo. Não é bem essa textura, tá? Mas eu vou simular ela aqui, ó. E vou colorir aqui o porrete. Só que acontece, quando eu estou trabalhando assim com a cor e ela não configurei nada, tá vendo que ela tampa a foto? Aí o legal é a gente vir aqui, ó, na camada de cor, com esse efeito que eu apliquei, que é do pincel, vim aqui, ó, e pedir ele para multiplicar. Quer dizer, ele vai somar com um traço preto, ó. Aí ele vai misturar com traço. E o legal também é que aqui dentro, ó, com a borracha, eu consigo tirar informação para deixar assim mais bem encaixada aqui, né? Eu estou apagando a tinta que eu acabei de colocar. Ah, eu acho que eu posso colocar, assim, eu estou achando essa minha camada aqui, ó, o meu desenho muito escuro. Eu posso colocar uma camada a mais aqui, ó, de curvas. O que essa camada... Opa, vou colocar de nível, desculpa. O que a camada nível faz? Ela aparece uma caixinha de diálogo aqui, ó, que eu consigo puxar aqui, ó, e tanto clarear a minha imagem como escurecer ela também. Aqui. Achei muito escuro, mas eu gosto do efeito, assim, no geral. Eu posso pegar essa camada essa camada de efeito e reduzir a opacidade dela para ela, né, voltar um pouquinho da cor. Ó. E aí eu posso fazer cores pontuais, tipo, colorir o rosto dele inteiro, trazer textura, trazer mais elementos. Mas viu até onde a gente chegou, assim? A partir dessa colagem fotográfica, a gente consegue criar uma imagem nova, assim, vamos dizer, com uma informação de desenho que vai deixar ela mais exclusiva, vai deixar ela mais interessante, assim, no sentido que não foi só uma foto que eu peguei, eu criei uma história diferente aqui, né, para aquela referência. E daí, né, o último passo é salvar essa imagem, né? Primeiro é voltar um pouco dela aqui, ó, por exemplo. É... Não, aí a gente salva essa imagem em Photoshop, né, que é de praxe, que a gente tem que fazer sempre. Vai Ctrl Shift S no PC, eu não sei. Mas vem aqui, ó, em arquivo, salvar como, vai abrir a caixinha de diálogo, onde você vai digitar o nome dela, vai escolher da atividade, no caso, vai escolher aqui formato, deixa uma cópia em Photoshop, o formato nativo, né, do arquivo, vai ficar com essa informação do jeito que está aqui, e eu vou salvar uma cópia dela como JPEG. E aí é esse JPEG que eu quero que vocês me entreguem. Salvar como JPEG.
Ele vai substituir aquela, então eu vou salvar ele como uma cópia. Vou colocar aqui, ó, um outro nome para não salvar em cima. JPEG, ele pergunta a qualidade, você pode deixar ela em alta qualidade. Beleza. Agora eu vou mostrar alguma dúvida desse processo que eu mostrei. No caso, assim, eu mostrei um processo que depende muito do seu raciocínio criativo, né? Que depende muito da montagem que você vai fazer, enfim, do que você quer criar. Então, é teste, testar vários tipos de filtro. Ah, não achei interessante esse trabalho. O legal é que a gente tem a possibilidade aqui de alterar tudo aqui que a gente quiser dessa imagem, né? Eu posso voltar aqui a cor um pouco, pegar o preto e branco aqui, ó, essa camada de efeito e trazer aqui, ó, um pouco da cor original dela, mas deixando mais vivo o vermelho aqui. Enfim, aí eu vou obter vários resultados diferentes fazendo essas alterações. Então, por isso que é legal a gente trabalhar no Photoshop respeitando e entendendo as camadas, tá? Alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa do que eu fiz aqui? Aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos. Esse, eu já falei desse ilustrador, ele chama Chris Vector, é um ilustrador brasileiro que trabalha muito com vetor. Ele pega uma foto famosa, alguma coisa assim, e faz uma interpretação dela, muda um pouco, assim, mas a ideia é muito legal do que ele faz. Isso tudo é com vetor, então tem muito traço, tem muita coisa aqui. É uma ilustração trabalhada, né, bem trabalhada em vetor. A gente tem um outro exemplo dele aqui que eu gosto de mostrar, que é... Cadê? Aqui, do Pelé. Olha que legal esse resultado. Eu piro nessa ideia aqui. Às vezes o Pelé, né, tipo, nessa pós-verdade, a gente pegar essa configuração aqui e trazer um uniforme diferente, colocar ele em outro time de futebol, jogando outro esporte, não sei, aí é uma ideia de brincar com essa iconografia, né? E eu quero... Oi? Aham. Ah, legal, hein? Mas assim, tenta seguir o tema nesse conceito pós-verdade. Ah, dessa atividade. Aham. Foi verdade. Ficou legal. Na próxima aula que a gente tiver, eu quero falar dessa atividade. Que teve muitos trabalhos interessantíssimos, assim, fiquei muito feliz com o resultado. Foi muito bom. Um outro efeito que eu quero mostrar aqui é um efeito também que vai trabalhar com essas camadas de efeitos, que é o pixel. A gente pixelizar uma imagem. Eu peguei aqui um desenho dos Simpsons, que pode ser facilmente construído em vetor, né? A gente enxerga aqui as possibilidades já, né, de criar as formas. São cores sólidas, né? Então a gente tem essa pegada possível de ser feita no vetor. Só que é isso que eu estou falando. Faz de conta que eu que criei esse desenho no vetor, só que eu quero aplicar um efeito de pixel para deixar ele assim, como se fosse um jogo de videogame, sabe? A gente vê os quadrados, um jogo de videogame mais antigo, né? Que formam esse desenho. Então, como sempre, eu gosto de fazer isso com uma camada de cópia. Eu deixo salvo aqui o plano de fundo e trabalho na cópia dessa imagem. Esse efeito é muito simples. A gente vem em filtro, tem vários filtros, né? Vocês vão vir aqui, ó, pixelização. E a gente vem aqui em... Eu não sei se é mosaico ou fragmentar. Deixa eu ver o mosaico aqui. É mosaico. E aqui aparece, ó, uma caixinha de diálogo te perguntando: você quer mais pontos ou menos? Aí quanto mais, maior aqui no caso, quer dizer, menos pontos são usados para fazer esse desenho. Quanto menor, mais quadrados, né, no caso, mais pixels são usados para esse filtro.
Eu quero achar aqui um meio termo em que a gente continue vendo a forma do desenho, sabe? E o pixel tem essa intenção de ser uma arte que tem uma leitura quando você está próximo e tem uma outra leitura quando você afasta o olhar. Você vê o completo, né, da imagem. E aí eu confirmo, quando eu estiver satisfeito. Só que eu gosto, né, de reforçar um pouco os traços aqui, ó, com a camada de ajuste de níveis aqui, por exemplo. Eu posso escurecer ele aqui ao ponto da gente, né, deixar os quadrados um pouco mais aparentes, assim, né? Opa, deixa eu só mostrar a camada aqui, ó, mostrar o antes e depois, olha, como que fica mais intencional, né, essa construção quadriculada do desenho. Aí vamos dizer que é esse efeito que eu quero na minha ilustração, que eu quero que ele faça parte de um cenário de um jogo, enfim, aí é o objetivo que tem por trás disso. Tem gente que faz isso, esse pixel, né, esse efeito pixel, manda isso para o vetor e vetoriza os pixels, né, redesenha essa forma toda em quadrados, assim, ó, que é o sistema lá do Space Invader. Eu já mostrei o Space Invader para vocês, né? Alguém lembra aí do Space Invader? Eu vou digitar aqui, Space Invader. Que ele é isso, ele cria essa situação e depois reproduz esse efeito pixelado na sua arte, né? Que é mosaico. Mosaico de ladrilho de verdade. Vou colocar aqui, Space Invaders Art. Vai. Uhum. O imagens. Ele é conhecido por essa imagem do monstrinho do Space Invader. Mas olha o que ele faz, ó. Vou pegar uma aqui que vocês vão ver esse passo dele, que fica intencional essa construção pixelada, né? E eu acredito que ele faz isso primeiro em um software, né? Para entender a construção dessa forma pixelizada, para transferir depois para esse mosaico que ele cria. Aqui, por exemplo, na Tartaruga Ninja. Deixa eu ver se tem uma foto aqui mais interessante. Vou tirar aqui o S, eu acho que não tem. Oi. Eu só tô clicando aqui e o negócio não tá. Acho que vai aparecer imagens melhores. Street Art. Aqui vai ser melhor. Olha aqui. Olha esse do. Esqueci o nome desse personagem. Desse karateca aqui. Esse cachorro karateca. E tem aqui a pantera cor-de-rosa. Tá vendo? A gente vê isso bem nítido, né? Então, se eu fosse o Space Invader, eu sempre fazia meu desenho assim. Eu faria aqui um resumo de como isso ficaria e depois projetaria isso eu iria projetar os quadradinhos, né, os ladrilhos que eu teria que fazer para formar essa imagem. E esse efeito de pixel, ele também pode ser usado de forma pontual, ao invés de você aplicar ele sobre toda uma área, né? A gente pode usar ele de forma pontual. Então eu separei aqui uma ilustração que pode ser uma ideia para essa atividade. Eu vou redesenhar uma imagem à mão, vou fotografar essa imagem e vou aplicar um efeito nela. Então aqui a gente tem essa ilustração aquarela.
Eu vou selecionar uma área aqui, ó, de forma aleatória, assim, ó, que eu faço isso com a ferramenta laço, tá vendo? Eu vou até configurar essa ferramenta antes, para vocês entenderem. É o seguinte, eu vou colocar uma difusão na minha seleção. Quer dizer, essa forma que eu estou selecionando aqui agora, essa camada que ele criou aqui, não é uma camada chapada, ela tem uma difusão na borda dela. Vocês vão entender como isso vai funcionar. Aqui, ó. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou duplicar a camada, né, como sempre. Eu vou duplicar ela até 2 vezes, que eu preciso aplicar o efeito nessa cópia aqui, ó. E aqui eu vou criar uma máscara com aquela seleção. Repare, olha como funciona essa máscara minha feita com a difusão na borda. Ela ficou, não ficou dura, tá vendo? Ela ficou é, tipo reproduzindo um blur assim na borda dela, assim, mais macia. Nessa camada que é uma cópia aqui, ó, com ela selecionada, eu vou lá em filtros, galeria de filtros e vou no mosaico também. Olha no mosaico, tá? Não, eu errei aqui. Eu vou no filtro, vou em pixelizar e vou em mosaico. Ó, esse efeito aqui, ó, tá vendo o que está acontecendo lá, ó, no desenho original? Ele vai ser aplicado somente naquela área lá que estava na seleção. Então eu vou mostrar assim uma transição dessa ideia do pixel pro aquarela, né? Aí vira intencional. E eu aqui com um pincel macio, branco, por exemplo, dentro aqui da minha camada, né, de máscara, eu posso tanto recuperar aqui, recuperar não, invadir mais aqui, ó, com essa camada que na verdade ela é toda uma imagem pixelada, só que com a máscara a gente só vê esse espaço aqui. E aqui, ó, às vezes inverter um pouco a situação, recuperar um pouco do olho ou deixar o olho aqui bem pixelizado, desculpa. E essa camada de pixel, ao invés de estar normal, quer dizer, tampando aí embaixo, eu vou colocar ela para sobrepor. Aí ela vai misturar. Tá vendo aqui, ó? Que o efeito ficou em cima da imagem, mas aqui na borda dela, né? Tipo, não ficou na imagem inteira. Ou eu posso usar outro aqui, ó, para escurecer, por exemplo. Depende do resultado que eu queira, né? Essa mesclagem aqui vai dar resultados diferentes. Ou deixa aqui mesmo em normal. Enfim. O legal é isso, às vezes a gente misturar esses efeitos, né? Brincar com os resultados, fazer mais uma cópia, por exemplo, disso aqui, duplicar mais, dar uma limpada aqui, ó, na minha área aqui, ó, que tem aqui na máscara. E aqui dentro aplicar mais um filtro de mosaico. O resultado não ficou, não deu nenhuma diferença. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ó, vou pegar essa seleção, copiar essa camada inteira que não tem efeitos. Essa camada vai ficar sobre aqui e vou aplicar essa máscara com essa forma nessa nova camada. Ó, ela tampou ela de novo, voltou ao normal porque ela está aqui em cima. Só que eu quero nessa daqui fazer mais um mosaico de pixelização, só que dessa vez bem maior. Não tanto, né? Para mostrar essa transição do quadradinho pequeno e vai aumentando. Deu para entender, galera? Assim, dá para fazer muita coisa com esses efeitos que eu estou mostrando que estão todos aqui, ó. Né? É legal a gente pegar uma imagem qualquer, até como teste mesmo, para a gente conhecer as possibilidades desses filtros. Às vezes não é nem a sua imagem ainda oficial, o seu desenho, mas você passar um tempo aqui, ó, descobrindo cada um dos efeitos que tem disponíveis aqui nessas camadas de filtro. Né? Tem muitos efeitos, principalmente nas camadas de galerias de filtro aqui, ó. Ela abre aquela caixinha de diálogo, ó,
e vai te apresentar muitos resultados diferentes. E todas essas camadas, esses efeitos, eles são configuráveis, ó. Eu consigo mudar alguma coisa assim, sentir se está ficando melhor, se está ficando pior. Tem muito efeito aqui. Quanto melhor a resolução da imagem, mais rico vai ficar o efeito, assim. Mas às vezes não precisa ser exagerado, né? Tipo, às vezes uma uma resolução baixa da imagem vai gerar uma imagem com um grão, assim, uma informação visual até mais rica que uma muito grande aqui, ó. Tem vários. Tem esse daqui que imita um bordado. Tem esse que imita vitral, ó. Só que fica, né? Como eu disse, ele depende da resolução aqui, ó, para ter um resultado interessante. Mas tem muitos aí. Olha esse que legal. Aí ele simula um desenho ao redor da forma. E se eu transformo isso em preto e branco, eu gosto muito de transformar em preto e branco para mim trabalhar com a minha própria cor, né? E vem aqui em nível. Tá? Ó. Tem um desenho, se fosse uma resolução um pouquinho melhor, ia ficar melhor, ó. Tem um desenho, um traço aqui interessante nessa ideia. Isso tudo foi brincando ali com os efeitos aqui dos filtros, da galeria de filtros. Eu trouxe aqui umas outras imagens que eu ia trabalhar, mas eu acho que aquele exemplo do Bastardos Inglórios ia ficar legal, né? Já ficou legal para vocês entenderem. Aí a minha viagem foi aqui, ó, no Lincoln, que como ele é um personagem que participa de várias histórias fictícias e tal, eu fiquei imaginando se ele fosse um personagem cyberpunk, de uma história de tecnologia, mas com aquela pegada mais rústica e tal. E aí tem um trabalho aqui de um artista, que eu esqueci o nome dele agora, eu tava com os links todos abertos, mas é um artista latino que tem esse traço muito famoso, e ele ilustrou esse livro que chama Necromancer. Daí me lembrou que um estúdio brasileiro que chama Lighting, eu acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado, criou essa ilustração 3D a partir daquele desenho. Então minha ideia era pegar esse capacete, esse óculos aqui e levar para essa figura aqui, ó. Ia ficar o queixinho do Lincoln com esse capacete, com essa informação aqui nele. Por exemplo, é isso que é legal, assim, o que eu também coloquei até como um assunto aí do nosso encontro 9 é vocês dedicarem um tempo mais nessa pesquisa dos elementos, das referências, para você chegar numa ideia original interessante. Para vocês, né, terem no mínimo um repertório de referências interessante para discutir com esse imaginário coletivo que a gente tem ao redor desses ícones, dessas imagens, desses assuntos que rodeiam esse tema aí da pós-verdade. Então, o trabalho de novo é um trabalho de interpretação. Se a gente fosse definir um estilo, uma função dessa ilustração que a gente tem, é uma função livre. Então você pode partir para uma coisa mais crítica, como eu disse, mais narrativa, no sentido assim de recontar uma história, né, a partir dessa imagem, mais humorada, de trazer essa informação conceitual assim para trazer né, uma coisa engraçada, uma montagem inusitada, algo instigante, algo né? Refletivo? Reflexivo. Ah, esqueci o termo. Algo que vai fazer as pessoas pensarem bem sobre tudo isso que você está expondo a partir da sua ilustração, tá? Pessoal, eu queria mostrar isso hoje para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão aí ainda? Aliás, acompanhar, acompanhar aí ou só ficaram escutando?
Já deu para dar um norte aí para vocês sobre o que que a gente vai fazer, sobre as possibilidades? São infinitas, né, no caso. É, é do tema, né, principalmente. Mas sim, com certeza. A gente tem um tempo aí para refletir sobre isso. Aí, falando desse software, desses aplicativos, eu conheço um software legal que eu usaria ele para substituir esses filtros do Photoshop, que é o Prisma. Quem conhece o Prisma? O Prisma normalmente é usado para as fotos de selfie e tal, mas nada impede você salvar a sua montagem no seu celular, a sua imagem, né? E usar ela para aplicar os efeitos. Usar ela, né, dentro do Prisma para aplicar os efeitos. Ah, tem uns efeitos bem legais mesmo, assim, com uns traços bem interessantes e tal. E às vezes você vai fazer vários caminhos, né? Você vai fazer a montagem no Photoshop ou num outro programa que faça a montagem, né? Aí eu vou gerar essa imagem dentro do Prisma com um efeito. Aí eu pego de novo isso, levo para o Photoshop para colorir de novo, para jogar textura, enfim. Esse intercâmbio é legal a gente ter e é legal a gente ser organizado, igual eu disse. Se alguma coisa deu errado, eu tenho um backup ali da montagem no meu arquivo. Aí a gente fala mais dessa parte técnica, né? Da nossa profissão como ilustrador, dessa função, que é ter liberdade, ter criação, ser diferente, mas usar o software digital, no caso, para otimizar a nossa ilustração, para otimizar o nosso processo. Porque vai que o meu cliente, o Quentin Tarantino, vira e fala assim: ah, eu não queria esse porrete dessa forma, não. Eu queria um rústico, quebrado, cheio de espinho e tal. Aí eu tenho que ir lá na minha montagem, altero o porrete e eu tenho todos os elementos já prontos para receber aquela nova informação dentro daquele fluxograma que eu desenvolvi no exemplo, né, que a gente citou aqui, que eu mostrei para vocês. Então, opa, opa, aqui. Ah, por exemplo, ele não ficou satisfeito, então eu tenho que voltar aqui na minha montagem, né, nessa grupo aqui que eu criei de montagem. Eu tenho que trocar essa informação aqui, ó, desse porrete por outra. Então, relativamente assim, eu vou ter um pouco de trabalho ainda para ajustar os elementos, para revoltar nesse resultado com outro porrete, por exemplo. Mas seria muito mais fácil do que eu desenhar isso tudo de novo, se eu tivesse não trabalhado em camadas, assim, ter feito uma camada, um desenho numa camada só, sabe? Então, a nossa disciplina, apesar de ter essa, essa cobrança da ilustração como uma coisa mais artística, a gente tem que usar o software ao nosso favor, né? Tem que deixar esses processos mais dinâmicos e mais profissionais para a gente conseguir realizar várias ilustrações e várias edições quando necessário também, assim, com a mesma linguagem. Mas alguma dúvida? Alguém tem algum outro software aí que usa, que queria dar a dica aí pra gente? Alguém? Ninguém? Pessoal, agora eu vou pedir a permissão de vocês. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Hum. Já está no encontro 9. Eu vou postar hoje esse vídeo de hoje lá no mesmo encontro, tá? Mas já está lá. Over?
pro iOS. Não conheço esse software, vamos pesquisar. Ele é over de acabou? Over. Tomate. Oi. Meu celular também tem, o pessoal usa muito, é o PixArt, dá pra fazer bastante coisa. PixArt. Isso. É, app gráfico. Deixa eu. Mesclagem com imagem, Assim, PicArt. Pix, Pix. P-I, Isso. P-E-I-S. não, não. S tem. É PixArt. P-I-C-S-A-R-T. Art. App. Opa, ó não, app, velho. Vou abrir ele aqui. Vamos conhecer ele. Deixa eu ver esse outro aqui. Over Graphic Design Maker. Ah, legal. Deixa eu ver esses dois. Ah, legal. Esse aqui esse over parece que é mais para diagramação, né? Às vezes deve ter alguma outra questão de edição de foto que tá falando aqui, né? Lá dentro. Então deve valer a pena mesmo dar uma olhada nele. Ah, aqui as fotos editadas. Legal. Ah, eu lembro desse programa. Desse PixArt. Ele cria uns traços, né? Junto com a foto. Ele interpreta a foto, coloca elementos. Bem legal. É, dá pra fazer bastante coisa. E ele aceita você baixar imagens pro seu celular e usar essas imagens para fazer o efeito, né? Sim, pode colocar PNG, mesclar imagem, dá pra fazer um tirante de coisa. Uma ótima dica, Cristiano. Ele é tipo Photoshop, ele é tipo um Ah, Photoshop no celular. legal demais, gente. Então ele vai fazer as No montagens. celular, ele não dá pra fazer muita coisa, mas o PixArt, assim, é sensacional. Legal demais. Oi? Ele é bom mesmo, tenho ele instalado. Ótimo. Legal. Perfeita dica, viu, gente? Obrigado. Tem um Prisma que eu disse, ó, que ele tem uma ideia, ele não faz montagem de imagem, ele só aplica os filtros, né? Esses filtros de desenho, assim. E tem uns resultados bem interessantes. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. É esse o ícone dele, ó. Esse Snapseed também é muito bom. Ah, que apareceu ali? Aham. Legal. Ele é mais pra tratamento. É bem bacana. Ele é mesmo, eu uso o gradiente dele, é muito bom. Olha aí. Ó, o Prisma vai fazer isso aí, ó. Ele pega uma fotografia e simula uma pintura, um desenho. Aí o legal é que cada pintura tem nome de cidade, de estilo, assim, de coisas que você vai. Que às vezes ficam legais, assim. Mas eu quero que vocês editem primeiro a montagem, tá? E para partir para esses efeitos desses programas, enfim. Agora, se eu fiz a montagem no Pixar e depois levei para o Prisma, enfim, isso aí você que vai, né, escolher esse fluxo. Só que eu quero trabalhos originais, tá? E daí? Tomate, Oi? eu só não entendi se você vai explicar, você repete pra mim, por Sobre o qual? Sobre os aplicativos? favor. Não, eu sou do trabalho mesmo. Oficial. Não, o trabalho oficial, ele tá lá já no portal. É para você fazer uma ilustração, né, com o tema da pós-verdade. Então, durante toda a aula eu falei sobre isso. Então, eu vou subir o vídeo para você assistir de novo, tá? Que eu dei várias dicas de pesquisa, do que você tem que fazer. Eu não consigo explicar aqui a tempo tudo de novo, tá? Mas é você pegar a base fotográfica, uma imagem histórica,
para criar uma ilustração a partir dela, uma montagem a partir dela. Eu dei várias técnicas aqui para você conseguir trabalhar esse tema na ilustração. Ah, tá. Você falou que tem que editar antes e outra parte Ah, é que sim. edita. É que eu falei o seguinte: você não pode pegar uma imagem pronta e já vir aqui para um desses aplicativos e fazer só um efeito e pronto. Você tem que tipo, fazer uma montagem primeiro, né? Assim como eu fiz, né, no exemplo do personagem lá do filme, e depois fazer o efeito, né? Precisa dessa interferência sua, né? Dessa releitura sua da imagem Ah, original, não. Ah, não, isso aqui é entendeu? tranquilo, então, beleza. Beleza? Então tá, de nada. Deixa eu ver aqui. Ah, uma outra coisa que eu queria pedir para vocês. Eu tô a fim de divulgar alguns trabalhos do Elemento X. Lá no, e marcar a turma de vocês, os alunos que fizeram tal. Só que não vão ser todos os trabalhos e provavelmente não vai pegar todos os alunos. Eu não quero, né, causar ciúme em vocês, é só porque eu escolhi uma seleção ali de, né, melhor, que eu acho que interpretou melhor o trabalho, um gosto pessoal meu. Posso fazer isso ou vou ter problemas aí com vocês? Por mim tá bem. Ótimo. Eu vou tentar acreditar todo mundo que eu lembrar, tal. Se faltar alguém, me ajuda lá, tá na postagem, no conteúdo, mas eu acho legal não deixar os trabalhos assim mais bacanas, né, ficar só no nosso HD, enfim. Eu vou usar ele, vou postar no Instagram, tá bom? É, Tomás, Oi. a respeito do trabalho, você falou sobre imagens históricas e tal. Pode pegar fazer uma coisa mais atual? No tema da pós-verdade, sim, É, mais recente, jornalística, no caso, pode sim. ok. Pode sim, com certeza. Então tá, amanhã eu vou fazer essa postagem dos trabalhos que eu gostei lá do Elemento X e eu quero fazer isso também pro trabalho da PoliArt lá. Ah, eu achei um negócio aqui hoje que eu tinha deixado aberto aqui, super interessante. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui no meu histórico. É, ah, Aqui, ó. Eu acredito que é essa aqui mesmo. Oh, Tomate, aproveitando que você está aí por enquanto você vai estar estudando. opa, desculpa, Cris, fala de novo. Eu mutei aí que tinha alguém escutando música. Fala de novo, Cris. Alô, Cris? Alô, alô? Pronto. Ficou? Ficou. Enfim, aqui, como que eu faço para poder mudar o fundo no Adobe Illustrator? Tipo, é branco em todos e eu queria colocar um fundo preto, alguma coisa assim. É possível? É um JPEG que tá lá dentro? Seria. Não, não tem como. No Illustrator, ou você tem que criar uma máscara, quer dizer, um vetor ao redor do elemento e colocar essa imagem dentro desse elemento. Eu aconselho o seguinte: tira o fundo no Photoshop, salva esse arquivo em PSD sem fundo. E aí no Illustrator você vai importar o PSD. E aí ele vai como um elemento sem fundo. Ah, ok. Ou PNG também tem essa função. O formato PNG, quando você vai salvar no Photoshop, ele pergunta se você quer fundo branco, preto ou transparente. Se você marcar fundo transparente, ele vai só a imagem, né, sem o branco, ele vai com nenhuma informação ali também. Aí ele é um arquivo fechado, tipo o JPEG, Ok. tá bom? Tá bom, obrigado. Aqui, esse trabalho aqui foi eu achei agora de um designer.
que fez máscaras de papel com design de artes em low poly. Que aí ele construiu essas máscaras com essa ideia da configuração, né, de uma imagem com resolução mais reduzida, com essa referência da construção por triângulos. E ele conseguiu resultados fantásticos aqui. Eu achei foda pra caramba. Legal, né? Quem tá curtindo aí também. Eu achei muito foda. Muito bacana. É, muito. Eu queria achar o molde para poder fazer aquela máscara da peste negra, que é aquela tipo aquele vídeo de burro. Ah, só. Sei qual. Muito massa. Eu tô doido pra achar isso pra fazer. Aqui vocês. Tem vários isso daí no Mate. Como é que chama? Eu não lembro o nome dele agora, eu sei que eu sigo ele no Instagram, posso dar uma olhada depois. Ele faz massa e faz escultura. Que massa, me manda, eu gosto demais. É muito massa, eu acho assim, muito louco. Essa cabeça de cerveja eu já consegui fazer ela, achei ela na internet pra fazer, dá muito trabalho, viu? Aí você vai dobrando o papel? É, só que eu não fiz a máscara, eu fiz como se fosse ela no tubo, sem ser máscara. Ah, entendi. A escultura mesmo, né? Isso. Que massa, que doido. Legal demais. Não, eu adorei essa caveira aqui, eu preciso disso pra mim. Eu quero isso. Enfim, gente. Hoje eu queria mais era isso mesmo, explicar essas possibilidades aí para nossa atividade, explorar um pouco o Photoshop, né? Não é obrigatório usar o Photoshop no momento, mas de certa maneira a gente conheceu aqui algumas funções principais, tá? E como elemento principal aqui as camadas, que eu acho que, né, eu falo toda hora, mas não é mentira. É né, onde está a alma ali do Photoshop, tá? E é isso. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar sobre algum outro assunto? Me aceita no Instagram lá. Aceita agora. Só achar meu celular onde que tá nesse planeta aqui que eu já aceito. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu já vou subir esses vídeos de hoje para a nossa aula do Encontro 9. O enunciado está disponível lá já. E vai estar esses dois vídeos para você tirar dúvida, lembrar de algum ponto, de alguma coisa que eu mostrei, enfim. E para quem não assistiu a disciplina, não assistiu hoje a nossa aula e aparecer com dúvida, já indica lá que tá todo esse conteúdo lá para essa pessoa, tá? Se alguém perguntar aí para vocês. Yo. Queria só te falar que o Carlinhos apareceu na aula hoje, que ele foi pro sítio, não levou computador, tá bom? Ah, legal. É porque foi pra cidade de Sergipe. Não, legal. E lá, sítio, normalmente a internet é ruim, né? Não sei como. Ainda mais lá no interiorzão, sul de Minas. Ah, é? Esse ano agora, Ah, conheço a cidade, é boa. Pequenininha. Pois é. Cheio de café, Sim. de produtores de café. É, cheio de café. morei lá em região também. É mesmo? Morei lá. É bem tipicamente esse lugarzinho do interior. Aliás, lá é interior, viu? Interior. Que é indo pra São Paulo, né? É a primeira cidade mesmo que eu fui. Ah, massa demais, gente. Aqui, então beleza, a gente fica por aqui. Boa noite para vocês. Caprichem na nossa atividade. Não esqueçam de mandar, né, as atividades do. Eu tenho até, tipo, para me lançar a parcial 1, eu tenho até quinta-feira só. Então, quem de alguma maneira está atrasado, me manda as atividades mais rápido que conseguir, tá bom? Para me conseguir lançar essas atividades no portal, para não ficar sem nota, tá bom? Beleza. Mate, Yo! eu não consegui entrar no portal esses dias. Você sabe se eu, aqui é a Larissa, você sabe se ele recebeu o meu ou não?
Não sei, você tem que confirmar se você tem. Peraí, deixa eu olhar, dar uma olhada aqui, Thalita. Você tá falando daquele low poly, né? Isso, adesivo, né? Isso. Peraí. Ela tinha mais de 50 gramas. Achou? Eu achei por R$ 450. Chapéu virado e máquina médica da Best. Olha aí, olha aí. Você quer aterrorizar a galera? É isso? Thalita, deixa eu ver aqui. Eu te mandei tem mais tempo. Não, recebi sim. Thalita Cristina, né? Recebi sim. Ah, não, beleza, então, obrigada. Obrigado você. Pessoal, então boa noite. Qualquer coisa me manda e-mail, sinal de fumaça, ou mensagem no portal e a gente responde, tá bom? Boa noite aí. Tudo mais. Falou. Boa noite. Boa noite. Até mais.